Alô, amigos, estamos começando mais um programa .net, hoje num outro ambiente. Estamos aqui no gabinete do secretário do Meio Ambiente, o deputado Luiz Fernando Záquia, e nós vamos falar de futebol e meio ambiente, né? Só assuntos bons. Só assuntos bons, né, secretário? Começando pelo futebol, como é que está o nosso time? Porque eu digo, eu sou colorado, não tem porquê. Porque tem gente que não diz o que é, fica em cima do muro, né? Mas eu sou colorado desde pequenininho. A maioria diz Zequinha, né? Mas o Zequinha é azul, a gente sabe. Primeiro, uma satisfação, Orlandino, de estarmos aqui conversando, e assuntos evidentemente importantes e interessantes, futebol e meio ambiente. E no aspecto do futebol, né, é um momento bom do Internacional. Acho que o Internacional avança, e avança muito, quando cada vez mais ele dá-se conta do patamar que ele hoje ocupa. Eu acho que isso é importante, a grandeza do clube, a grandeza não só na consolidação no mercado nacional, mas hoje adquirindo uma grandeza no mercado internacional. Eu recentemente estava em Santiago do Chile, quando lá nós estávamos conhecendo uma experiência extraordinária que é o aproveitamento, a pegada de carbono, que hoje é criada na cidade de Santiago. E lá o assunto inevitável, quando se tem uma relação Brasil com outro país, também é futebol. E falava-se em Rio Grande do Sul, falava-se internacional, é automático, é direto, pelas conquistas recentes, pela quantidade de jogadores também argentinos, D'Alessandro e Guinazu, exercem nesses países uma influência muito grande. E agora mais ainda, com chegada de Forlan, com chegada de Neymar, isso dá ao Internacional um patamar de grandeza. Tomara que possa, ainda neste Campeonato Brasileiro, mesmo sabendo das dificuldades de não contar com esses jogadores importantes como Oscar, que aí está sendo vendido, é inevitável também para o futebol inglês, mas com o próprio Damião envolvido na seleção brasileira para as Olimpíadas, o próprio Forlan e o Neymar, que vão necessariamente ter que fazer uma pré-temporada, porque o seu calendário estavam na Europa e encerrou-se na metade do ano. Agora, iniciando um trabalho físico, não vão estar ainda no mesmo patamar dos demais jogadores. E o Internacional, para que possa ambicionar e que possa conquistar o título maior do futebol brasileiro, ele vem agora com uma sequência de jogos importantes, decisivos, sem o seu grupo todo à sua disposição, sem essas principais estrelas ou essas novas estrelas ainda distanciados do Inter. Mas, sem dúvida alguma, para nós colorados, é uma projeção muito animadora, né? Uma projeção que nos entusiasma muito na possibilidade verdadeira de o Internacional aí ter uma grande equipe. Interessante, Záquia, que o fluxo, o sentido do fluxo dos jogadores, que o Brasil era vendedor, né? Os nossos principais craques iam para fora, craques não só brasileiros, mas de outras nacionalidades estão vindo para o Brasil, vendo o caso do Furlan, né? E recentemente também outro jogador que chegou lá em São Paulo, né? O holandês que veio para o Botafogo, o Seedorf. Tantos jogadores, né? Iniciou quando o Corinthians trouxe o Ronaldo, depois o Adriano pelo Flamengo, depois o Ronaldinho pelo Flamengo. Essa repatriação de grandes estrelas, de jogadores caros, eles certamente também levam ao Brasil para uma irrealidade no futebol. Acho que isso nós temos que estar com muita convicção nisso. O Brasil tem uma dependência muito grande de ter um resultado positivo na Copa do Mundo. Se não tiver esse resultado positivo, e eu diria isso 2 anos antes, muita dificuldade, o Brasil terá muita dificuldade nessa Copa do Mundo. Eu não vejo assim uma possibilidade de crescimento em 2 anos de consolidação de jogador, o surgimento de grandes jogadores que poderão ser titulares absolutos numa Copa do Mundo. E tu vê times como a Espanha e a Alemanha muito consolidados, e times que estão projetados aí pela sua média de idade, que estarão talvez num momento extraordinário na Copa de 2014. Mas então, dentro deste quadro, da possibilidade do Brasil ter um insucesso na Copa do Mundo, uma frustração, isso será nefasto para o Brasil no todo, mas para o futebol em especial. Hoje o Brasil pratica salários absolutamente distanciados de uma realidade do Brasil. Salários que alguns clubes europeus não estão pagando. Não é à toa que o Neymar ainda
o Neymar ainda não foi para a Europa, que o Ganso não quer ir para a Europa, que o Neymar quer voltar, tantos outros jogadores brasileiros estão querendo voltar para o mercado daqui, e há pouco o Grêmio trouxe o Zé Roberto, o Internacional traz o Fulan, e todos esses grandes clubes estão buscando jogadores estrangeiros, porque o patamar salarial do Brasil está fora da realidade. Está quase competindo aí, não com os primeiros, os grandes clubes do mundo. Tu tirar 5, 6 maiores clubes do mundo, os clubes maiores brasileiros já estão pagando salário iguais aos 7º em diante clubes da importância na Europa. Então, isso é fora da realidade, pelo valor que a televisão paga, pelo valor na média do ingresso, pelo valor comercial que ainda o futebol brasileiro, mesmo que já num patamar de crescimento, mesmo hoje um envolvimento muito grande na iniciativa privada do negócio, business no futebol, ainda está muito distanciado da Europa. Mesmo que a Europa possa estar numa crise econômica, a crise econômica lá, que é o pior quadro, é melhor do que o melhor quadro no Brasil. Futebolisticamente falando, é a diferença. Tu vê o Chelsea mostrou um interesse pelo Oscar, faz uma oferta de 25 milhões de libras, quer dizer, não é pouca coisa, não está nem barganhando, quer dizer, impossível um internacional. Não tem como não vender. Não tem como. A diferença da moeda é muito grande. Só que o Brasil começa a pagar para alguns jogadores 500, 600 mil reais. Já cometia esse equívoco que comete agora cada vez mais intensificado do pagamento a treinadores, né? Os treinadores do Brasil, e são 10 treinadores, não mais do que 10 talvez nem chega a 10 nesse patamar de 400, 500 mil reais, e treinador que nunca ganhou nada, que fez boas campanhas em clubes e ganha 400 mil reais por mês, 350, 500 mil reais. Quer dizer, o futebol tomou um tamanho, um número. Se não tiver um sucesso na Copa do Mundo, sem dúvida alguma, o Brasil vem para uma grande crise ali a partir de 2014, porque daí os números serão refeitos, as parcerias que hoje estão muito entusiasmadas da iniciativa privada em relação ao futebol, em fazer negócio, certamente vão criar uma decepção, um afastamento, isso vai tirar o recurso privado no futebol, e sem dúvida alguma os clubes ficarão com esse histórico na mão, ficarão com esse encargo, né? Contratos de 3, 4 anos para manter o grande jogador, pagando valores irreais numa ilha da fantasia. Quer dizer, não tendo esses recursos, o futebol cai a sua receita, a sua arrecadação, e eu mantenho os meus compromissos, os meus salários. Como é que eu faço? Não consigo repor esse jogador para o mercado europeu, porque são jogadores com uma certa idade, e eu fico com esses jogadores de uma qualidade técnica que vai para um declínio, que é absolutamente natural, são jogadores de 32, 33, 34 anos hoje, mais 1, 2 anos vão para 35, eles começam a não ter a condição de competir com jogadores de 24, 25 anos, que estes sim vão ir para o mercado europeu, porque esses estão à procura da sua grande transação, do seu grande mercado. E o futebol europeu vai começar a buscar os grandes jogadores brasileiros. Se analisar essa crise técnica que vive a seleção brasileira hoje, ela não é gratuita, ela é muito em decorrência disso. Quer dizer, os jogadores bons do Brasil foram prematuramente retirados do Brasil e foram para o mercado de fora. Antigamente, uma questão de 10, 15 anos atrás, se falava em mercado. O mercado maior do futebol europeu era o mercado italiano, que era o grande mercado espanhol, alguma coisa do alemão e um pouco do mercado inglês. Esse era o primeiro mercado. Depois o Japão começou a buscar jogadores do Brasil. Hoje nós temos o leste europeu tomado de jogadores brasileiros, nós temos o Oriente tomado. E jogadores que nós não conhecemos aqui. Nós não sabemos da existência. Vai no Líbano, tem jogador do Brasil, vai em Israel, tem jogador do Brasil. Países que nem sabia que praticavam futebol, já tem jogadores brasileiros. Então o Brasil hoje está no mundo todo. Eu vi a semana passada o Internacional que vendeu um menino que eu não conhecia lá por €1 milhão. É um menino que tinha uma dupla cidadania, que estava lá recém disputando um lugar nos Júniors, já foi vendido por €1 milhão. Daqui a pouco esses jogadores começam a estourar lá e não tem passagem, e não tem identificação com o Brasil, não tem relação com o clube. Se nós pegarmos essa seleção olímpica, vamos ver que os laterais, tem um menino chamado Rafael, que foi do Fluminense para a Inglaterra com 15 anos. Ele não tem relação com o Brasil,
Ele se criou profissionalmente na Inglaterra, está na seleção olímpica defendendo o Brasil, mas distanciado. Isso é muito ruim, né? Isso é ruim, mas isso é uma realidade. O Brasil está adotando um modelo que o futebol argentino adotou por muitos anos. Há 15, 20 anos atrás, a Argentina era uma fábrica de jogadores, vendia com muita rapidez, de maneira muito imediata, quando o jogador recém surgia, para a Europa, jogadores jovens, jogadores se faziam lá e começaram a não ter relação com o seu país, e a Argentina passou aí quatro Copas do Mundo, com um absoluto fracasso, sem ter seleção representativa, com dificuldade até às vezes de classificação, porque os jogadores que vinham de fora para jogar aqui, para representar a Argentina, não tinham relação com o país, não tinham identidade. O Brasil altera um pouco nisso, o Mano Menezes altera um pouco, que ele tem fortalecido a sua seleção principal com alguns jovens jogadores que ainda jogam no Brasil, é o Damião, o Oscar, etc, etc. Mas o resultado só vai se ver em 2014. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos depois falando de meio ambiente e as ações da Secretaria Municipal aqui de Porto Alegre. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa .net. Estamos conversando com o deputado Luiz Fernando Zacchia, secretário do Meio Ambiente de Porto Alegre. Zacchia, uma das coisas que muito preocupa as grandes cidades, e até mesmo as pequenas, que começam a sofrer com as grandes cidades, é o que sobra de obras da construção civil, principalmente se o mercado está aquecido, né? A gente via em praças, calçadas, tudo que é barranco, tudo que era lugar, qualquer cantinho, a gente andava ali pela Ipiranga, ali, ué, o que é isso aqui? Tinha pilhas e pilhas de caliça por tudo que é lugar, né? E parece que Porto Alegre conseguiu dar um paradeiro nisso aí e melhorou a relação da cidade com as obras e esse canteiro de obras que virou a cidade na área pública e na área privada. Nós não podemos nos distanciar de uma realidade. A realidade é um aquecimento da economia do Brasil. Hoje há um surgimento, uma ascensão de uma classe social, né? Essa classe social, ela começa a consumir mais, mas ela também começa a fazer a pequena melhoria na sua residência, a fazer o puxado, a fazer a reforma do banheiro, a construir mais um quarto para a filha, para o filho, para a nora, para o genro. E isso é uma realidade. Adicionado a isso, somado a isso, Orlandini, tem o aquecimento do setor da construção civil. Porto Alegre produz hoje aproximadamente 72 mil toneladas ano de resíduos da construção civil, RCCs, que vem a ser a lista de obra. É aquele entulho, quando se tem, a gente passa nas ruas e vê aqueles containers, né, com aqueles materiais. Essa é a grande obra, isso que nós chamamos do grande gerador, é a grande construtora, que de uma maneira organizada ou uma grande reforma, bota esse container, uma empresa recolhe e leva. Mas nós temos que pensar, e a nossa realidade é isso, aproximadamente 60% deste RCC, deste entulho, dessa caliça gerada na cidade de Porto Alegre, ela é oriunda daquela pequena obrinha, que a pessoa que realizou, que faz a obra, contratou um carroceiro, uma pequena reboquezinho de uma caminhonete para recolher ali 1 metro, 2 metros de entulho. E o carroceiro ele não vai atravessar a cidade para levar lá no aterro, no destino certo, onde tem que ser entregue esse material. Ele vai para a primeira praça, ele vai para a ponta do parque, ele vai, às vezes, na beira do rio, ele vai numa rua, numa avenida, e isso tem se tornado uma rotina. A preocupação maior, Orlandini, veja bem, que há hoje essa produção de 72 mil toneladas ano, e a projeção que no ano de 2012, 2013
e até a Copa do Mundo, metade de 2014, quer dizer, esses 30 meses, Porto Alegre vai gerar 2 milhões de toneladas. Se nós estamos com uma dificuldade enorme de poder equacionar essas 72 mil toneladas ano, nós vamos para uma estimativa de 2 milhões de toneladas. Nós estaremos multiplicando por 20 o nosso problema. É a demolição do Estádio Olímpico que vai acontecer, é a demolição que já aconteceu dos eucaliptos, é a reforma do Beira-Rio, é a desapropriação da Avenida Tronco para fazer a sua duplicação, para fazer da Voluntários da Pátria, da Severo Dúlios, e tantas obras que, felizmente, Porto Alegre está tendo, mas essa obra gera um entulho, essa obra gera um RCC. E o que se faz com isso? Se nós já estamos com a dificuldade da convivência e do gerenciamento desse resíduo, esse foi o primeiro grande desafio que nós aqui tivemos, e recomendados, muito bem orientados pelo prefeito, para que nós pudéssemos equacionar isso quanto antes. Paralelo a isso, havia uma decisão da Justiça para que uma empresa que adquiriu uma área do Morro da Pedreira, ali na Lomba do Pinheiro, essa empresa, Pedracon, ela já adquiriu com dano ambiental. Ela comprou a área consciente, não foi ela que produziu o dano, mas ela adquiriu. E a decisão da Justiça diz o seguinte: tem uma grande cava que foi ali oriunda da mineração realizada por diversos anos. E o juiz disse, olha, tem que recuperar aquela cava, tem que haver a recuperação ambiental. Como é que se recupera ambientalmente uma cava? Preenche-se ela com terra e faz um plantio de vegetação. Cobre aquele buraco com vegetação, com a terra socada e a vegetação em cima. Dá o contorno, em tese, original ao morro. Quer dizer, há uma recuperação ambiental, há uma recuperação física do dano do passivo ambiental. A SMAN, dialogando permanentemente com o Ministério Público, que quero ressaltar a participação decisiva do Dr. Alexandre Saltos, promotor do Ministério Público de Porto Alegre, do Estado, mas aqui em Porto Alegre, fazendo um trabalho muito responsável, dialogando com o Poder Judiciário e dialogando principalmente com a iniciativa privada, com a empresa. Fizemos e convencemos para que aí, em diversas mãos, sentamos em torno de uma mesa e vamos construir uma saída. Primeiro, que seja bom para Porto Alegre, que equacione um dos grandes problemas de Porto Alegre. Segundo, que cumpra essa decisão judicial e se faça a recuperação. E terceiro, que nós possamos avançar um pouco mais. Na medida que houve esse grande acordo e a recuperação ambiental vai ser feita com RCC, então esse preenchimento na cava não vai ser feito com terra simplesmente, vai ser feito com o resíduo da construção civil, esse que é colocado no rio, que é colocado nas praças, nos parques, nas ruas, vai ser levado para lá, entregue lá, de uma maneira organizada, administrada, gerenciada e fiscalizada pelo poder público, se entrega lá, e ali, e este é o avanço, Orlando, esta visão da iniciativa privada, veja como é importante, que vai também ser estabelecida a primeira usina de reciclagem de RCCs na cidade de Porto Alegre. Ora, desse material que é jogado fora, vai ser produzido brita, vai ser produzido tijolo, principalmente para construções populares, que se vai se fazer meio-fio, vai se fazer boca de lobo, vai se fazer piso circulante. Se aproveitem muito esse material, barateando isso de 30% a 35% no seu custo. Quer dizer, vai possibilitar que esses materiais que serão utilizados nas futuras casas populares a serem construídas na cidade de Porto Alegre, que terão seu custo baixado. E, além de tudo, vai gerar novos empregos, além de tudo, vai gerar tributos, vai gerar receita, vai gerar renda para uma boa parte da sociedade. E aquilo que não serve, que tu recebe um entulho, que não serve para reciclar, que não serve absolutamente para nada, ele vai fazer o preenchimento dessa cava. Há uma estimativa, estudo feito pelos geólogos, tanto do Ministério Público, da SMAN e da empresa Pedracon, que poderemos ali absorver aproximadamente a produção de mais de 20 anos que é feita na cidade de Porto Alegre. E terá espaço físico, esta cava, de receber aquilo que é produzido, vai ser produzido por mais de 20 anos e vai ser feita a sua reciclagem. Para que nós tenhamos uma ideia, o nosso telespectador, Orlando, agora para as Olimpíadas de Londres, 82% das construções realizadas para a Olimpíada
das novas obras para a Olimpíada foram feitas de materiais reciclados. Eles estão num estágio na frente, sim, mas nada impede que nós possamos, no decorrer do tempo, chegar ao estágio que eles estão hoje. Para que nós possamos alcançar esses estágios, nós temos que iniciar. E o primeiro passo, o primeiro degrau, direi, já foi feito, foi realizado, e agora a empresa ela já teve a licença ambiental da SMAN para fazer a recuperação ambiental com material do RCC, e ele tem 120 dias para apresentar todos os estudos para que nós possamos conceder a licença ambiental e ele instalar ali, ainda este ano, instalar a primeira indústria de reciclagem de materiais de resíduos da construção civil. Zac, entre tantas atividades que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente tem, é a de cuidar das nossas praças. Porto Alegre é uma cidade, olha, privilegiada. Nós temos aí várias praças e é uma cidade extremamente arborizada. Inclusive, tivemos um tombamento recente, né, de um corredor, né, túneis verdes, que é uma coisa peculiar aqui de Porto Alegre, né, e que são lindos, né? Vamos falar um pouquinho disso? Porto Alegre tem essa preocupação, ele tem esse pioneirismo, né? Não é à toa que a primeira Secretaria Municipal do Meio Ambiente do Brasil é de Porto Alegre. Não é à toa que a Agapan foi a primeira ONG, né, do Brasil. Não é à toa que o Lutzenberg foi o primeiro ministro do Meio Ambiente do Brasil, um gaúcho, pessoas identificadas, vinculadas, instituições. Esta preocupação, né, esta responsabilidade com o futuro da nossa cidade, felizmente Porto Alegre sempre teve. E teve em todas as suas ações. Hoje a SMAN administra 608 praças na cidade de Porto Alegre, tem 9 parques, tem 3 reservas, quer dizer, tem uma preocupação cada vez mais de investir não só na preservação, mas principalmente no aumento das áreas verdes, na sua proporcionalidade por habitante na cidade. Eu digo isso, Porto Alegre cuida hoje de 1.300.000, aproximadamente 1.300.000 árvores nos passeios públicos. Nós temos que podar, nós temos que cuidar, nós temos que tratar, nós temos que, às vezes, fazer sua remediação, mas são 1.300.000 árvores, é quase uma árvore por pessoa nos passeios públicos. Nós não estamos falando daquelas árvores dentro das nossas residências. Agora, para que se tenha uma ideia, Orlandini, com muita precisão, nós temos a reserva do Lamy, que é um lugar belíssimo, né? Um lugar, eu diria, incomum, e a Secretaria, numa ação, nós estamos agora quase que incorporando, acreditamos que até o mês de setembro isso está equacionado, incorporando mais 142 hectares na reserva do Lamy. Isso é uma preocupação com o futuro da cidade, quer dizer, é uma área intocável, uma área de preservação permanente, é mais um pulmão verde que se cria e a cidade está crescendo para a região sul, a tendência geográfica da possibilidade de crescimento mais acentuado é para a região sul, e evidentemente que tem que se ter essa preocupação de lá também ela ter preservado uma área verde cada vez maior, porque com o futuro aquela região vai estar mais desenvolvida, e então que bom que nós possamos incorporar mais 142 hectares. Isso mostra a preocupação coletiva de todos, né? E a Secretaria do Meio Ambiente não é diferente disso. Nós temos feito todos os nossos cuidados e atenções para que nós possamos dar qualidade, mantendo essas praças. No ano passado e este ano já foram reurbanizadas mais de 200 praças das 608. Se tem essa preocupação, as pessoas olham a Praça da Alfândega, a Praça Otávio Rocha, a Praça da Alto Filho, essas praças principais do centro, estão sendo reurbanizados, mas na periferia também está sendo reurbanizado. Nas regiões de menos circulação, mas aonde a praça é um instrumento extremamente importante para a sociedade, porque ali, para aquela sociedade, as comunidades mais carentes, a praça é o seu único lugar de lazer. Ele não é sócio de clube, ele não é sócio do União, da Sojipa, do Petrópolis, do Teresópolis. Ele tem que... O lugar que ele pode ter seu espaço de lazer é a praça. Então, nós também estamos priorizados
que essas reurbanizações, que essas qualificações de equipamentos, de brinquedos, de bancos, de quadras esportivas, sejam feitas nessas praças periféricas. Aliás, o porto-alegrense gosta muito de lagartear, né? Principalmente no inverno, né? Entrou um pouquinho de sol, né? Vai lá tomar o seu chimarrão e passear nas praças como ninguém. Ali do Lami, eu me lembro, quando eu era guri, né? Tem o hábitat natural aqui, né? Nessa região do jacaré do papo amarelo, né? Que teve... É lindo, maravilhoso, e tem naquela região ali. Eu vi nascer muito jacaré ali, porque meu avô tinha uma área ali do lado do Lami, era muito bonito. Os últimos que nasceram foram na década, mais ou menos, 1940. Então, Não, mas tinha jacarezinho de papo amarelo lá, tinha. Pouca coisa, né? Mas uma área muito rica ali, ele tem uma fauna e uma flora maravilhosa. Nós temos que preservar isso cada vez mais, e que bom que se consegue preservar lá, se preserva em todos os 9 parques que se cuida na cidade, os parques que cada vez mais está se dando condição de melhor, como tu bem disseste, Porto Alegrense tem essa característica de usufruir muito os parques nos finais de semana. Então, é justo e é absolutamente obrigatório que o poder público dê condição para que a sociedade possa usufruir esse espaço público de lazer, que são os nossos parques e praças, nas melhores condições. E nós temos essa preocupação e queremos avançar na questão do futuro, na questão de poder manter essas reservas absolutamente intactas, podermos aumentar o seu tamanho, preservar os nossos morros. A gente sabe que são lutas difíceis, mas que, felizmente, com a responsabilidade, repito, coletiva, Orlando, nós estamos conseguindo. Záquia, quais são os grandes desafios ainda pela frente? Porque o meio ambiente é tudo, é a vida. Eu acho que sim. Nós temos que olhar, e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente tem que ter este olhar. É uma secretaria que tem essa responsabilidade da preservação, da manutenção, da sua conservação. Nós temos que avançar muito ainda na agilidade, na questão das podas. Há uma necessidade natural, o cidadão quer um retorno do poder público. Mas tem que podar a árvore na frente da minha casa, está caindo, está pegando no fio, está crescendo, a raiz. São 1.300.000 árvores, né? Eu não estou nem falando, repito, nas árvores dentro de casas, que ainda assim hoje a ISMAN tem que autorizar. Então nós temos que dar, eu acho que a gestão, e nós estamos trabalhando para isso. Hoje, felizmente, aqui dentro da ISMAN tem a equipe do PGQP fazendo uma consultoria para que nós possamos qualificar os nossos servidores e darmos agilidade aos nossos processos administrativos, que vai desde um licenciamento de um negócio, desde o licenciamento de uma grande construção, de um posto de gasolina, mas vai principalmente de darmos a condição de realizar a poda de uma árvore, a capina de uma praça, que o cidadão chegue com o seu filho numa praça, no parque, e ela esteja em condições boas. Que ela esteja com a grama parada, com a poda bem feita, com o brinquedo em condições. Estamos trabalhando muito conjuntamente com o DMLU, porque a limpeza é de competência do DMLU, mas o DMLU tem feito um esforço extraordinário, tem nos ajudado muito, de cada vez mais nós possamos botar lixeiras, dar condição para que o cidadão também nos ajude a conservar, e temos desenvolvido um projeto muito interessante, Orlando, que são os chamados coletivos verdes. Em parceria com os colégios públicos, municipal e estadual, colégios particulares, a grande maioria desses colégios são localizados próximo a uma praça. E nós temos incentivado a parceria nossa com essas entidades de ensino para que utilizem cada vez mais as praças, para que levem os seus alunos para fazer ali trabalhos curriculares e extracurriculares, para que, com a participação da ISMAN, a ISMAN podendo levar técnicos, a ISMAN tem, quando for para crianças menores, nós temos a turma que faz teatro, peças infantis, temos lá os biólogos, os engenheiros agrônomos para ensinar, para
para fazer com que o aluno possa identificar a vegetação, para que possa identificar situações que são muito comuns dentro do nosso meio ambiente, nós queremos fazer essa aproximação e incentivando a utilização da praça pelas escolas, na convicção que a escola, frequentando a praça está bem conservada. E isso é uma experiência que adquirimos aqui. O bom frequentador espanta o mau frequentador. Quando a praça tiver o bom frequentador utilizando, o mau frequentador não encontra na praça o seu espaço para se drogar, para se prostituir, para, enfim, lá se estabelecer como morador de rua. Então, nós cada vez mais, nós já temos aí quase 50 escolas envolvidas nesse processo, levando atividades nossas da SMAN como extracurriculares, as escolas fazendo atividades curriculares, utilizando esses espaços, e eu diria mais, dialogando com as escolas, nós sabemos de fato qual os equipamentos que elas necessitam. Porque senão tu começa a colocar os equipamentos, os brinquedos, os comuns, os padronizados. E às vezes as escolas precisam um pouco diferenciados, que são também equipamentos de brinquedo, mas que são identificados com as atividades que vão exercer. E isso dá vida para a praça. É isso que nós queremos. Nós queremos cada vez mais que haja um engajamento maior de novas escolas, porque eu tenho a convicção, a SMAN tem essa convicção, que quanto maior o número de escolas estiver nesse projeto dos coletivos verdes, trabalhando conjuntamente com a SMAN, nós estaremos fiscalizando a praça, nós estaremos conservando, nós estaremos mantendo e nós estaremos dando condição, não só para a escola, mas para toda a sociedade poder utilizar, usufruir desse espaço público de lazer. Zaque, eu nunca vi uma pessoa que tem no seu gabinete, em cima de uma prateleira, 2 prêmios Springer. Conta um pouquinho para mim, esse prêmio aí que para quem tem é um pouquinho mais antigo, né? É um pouquinho mais antigo, tem um valor muito grande. E para mim, até vou botar para que possa. Para mim é um orgulho muito grande. Por que isso, Landini? Porque isso, quando fui deputado, são 3 deputados, são três deputados na história da Assembleia que conseguiram 2 prêmios em Springer no mesmo mandato. Uma obra de arte também. Uma obra de arte. Eu com 2006 e 2005, né? Na história da Assembleia, Pedro Simon, há muito tempo atrás, eu não quero ser injusto, um outro deputado e eu, no mesmo mandato. Outros já tiveram mais 2 prêmios. Isso é o prêmio, eu diria, é o Oscar do Parlamento Gaúcho, né? Isso é tradicional, há muitos anos é dado, é escolhido pelos jornalistas que fazem a política no estado do Rio Grande do Sul, e foi agraciado em 2005, 2006 com um prêmio especial, a categoria especial, que me orgulha mais ainda, em ambas as vezes, e isso, sem dúvida alguma, é das boas lembranças que eu tenho do Parlamento. Zaque, muito obrigado. Certamente vamos falar muito ainda, porque o meio ambiente, como é o dia a dia das pessoas. Muitas vezes a gente não percebe o quão importante isso aí. E o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, em especial, é pioneira nessa área. Que bom, eu agradeço. Acho que a oportunidade é importante, Orlandino. Quanto mais nós possamos falar, nós estamos ajudando a conscientizar as pessoas cada vez mais a se envolver e participar de todos os projetos. Mas que bom que o Porto Alegrense, o gaúcho, mas em especial o Porto Alegrense, eles têm essa responsabilidade, eles têm esse cuidado, eles têm essa preocupação da manutenção cada vez mais do meio ambiente. E nós, evidentemente, hoje em qualquer lugar se fala, né? A questão do desenvolvimento e desenvolvimento com sustentabilidade. Nós queremos uma cidade cada vez mais desenvolvida, crescendo, com sustentabilidade, que lá no futuro não traga nenhum prejuízo esse crescimento de hoje. E esse é o nosso desafio, é dar condições para que se possa desenvolver, para que possa a nossa cidade crescer, mas sem trazer nenhum prejuízo para a atual e principalmente para a futura geração. Obrigado, secretário. Este é o Ponto.net.